Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta. Vamos continuar o nosso saneamento da nossa amostra da avaliação do terreno avaliando. Na aula passada, a gente viu até a questão das médias. Vimos a primeira parte do saneamento da nossa amostra. Eu espero que você esteja acompanhando, utilizando a tabela que eu enviei para vocês, certo? Lembra de sempre ir colocando as fórmulas nas células e comparando com o que a gente está falando aqui na aula, certo? Então, se você já tiver com essa média pronta, vamos agora para o desvio padrão. Se você não tiver com a média pronta, dá um tempinho, faz a aula anterior e volta para cá, porque senão você não vai conseguir acompanhar hoje. Então, agora a gente vai achar a variância e o desvio padrão dessa amostra. O que isso quer dizer? O desvio dessa amostra, ele me fala se os elementos dessa amostra, se eles estão muito espalhados ou se eles estão mais juntinho ali perto da média. Quanto mais dispersos esses elementos estão, quer dizer que menos bem fundamentado está, essa minha avaliação vai ficar. O ideal é que esses elementos, eles estejam ali bem próximos da média, certo? Menos de 30% de dispersão é o ideal, certo? Quando começa a passar de 30%, quer dizer que seus elementos, eles estão muito espalhados, certo? Então, como que a gente começa esses cálculos, essas verificações? A primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular a variância. Então, a variância, a gente vai calcular da seguinte fórmula. Primeiro, a gente precisa fazer nessa coluna aqui, a gente vai fazer esse valor homogeneizado, sempre o valor homogeneizado, menos a média. Certo? Então, eu selecionei aqui a célula, você está vendo a fórmula que a gente está utilizando. Então, primeiro, o valor homogeneizado do elemento dividido pela média da amostra. E isso você vai fazer com todos os elementos. Você vai achar a diferença do elemento para a média. E isso em todas elas, certo? Todas essas casas você vai utilizar a mesma fórmula. Depois de feito isso, você precisa elevar esses números ao quadrado. Então, muito simplesmente, ou você coloca essa célula vezes ela mesma, ou você pode também utilizar a fórmula ao quadrado mesmo, né? Então, igual a célula elevado ao quadrado, certo? Qualquer um dos jeitos que você utilizar vai dar certo. E aí, depois só puxa aqui para baixo para ele te dar esse cálculo, ok? Então, a primeira parte da variância você já fez. Acha a diferença em torno da média e eleva ao quadrado. E aí você vai achar o somatório. Nessa célula aqui, você vai achar a soma de todas, do quadrado das diferenças. E depois, para você achar a variância, é só você dividir essa soma pelo número de elementos, que no nosso caso aqui são 12. A gente está trabalhando com uma amostra que tem 12 elementos, certo? Então agora você já achou a variância da nossa amostra. Esse é o primeiro passo. Agora a gente vai calcular o desvio padrão. E o desvio padrão nada mais é que a raiz quadrada da nossa variância. Ou seja, a gente vai achar a raiz quadrada desse número aqui. Então, é esse daqui elevado a 2. Certo? A raiz quadrada desse número aqui. Me desculpa eu elevado a 2, tira essa parte. Certo? Então, a raiz quadrada da variância, ela vai te dar o desvio padrão da sua amostra. Ok? Então, essas nomenclaturas podem ser um pouquinho diferentes para você agora, mas você vai acostumando, porque toda avaliação você vai utilizar a variância, o desvio padrão. E aí, depois que você acha o seu desvio padrão, a gente vai achar o desvio calculado. O desvio calculado, ele está aqui nessa célula, e ele é o seguinte, você vai achar o máximo valor desse daqui, do mesmo jeito que a gente fez lá na outra aula, você acha o maior valor aqui, e você vai dividir pelo desvio padrão. E nesse caso, você vai ter um desvio calculado de 1,65,
certo? É só você se atentar à fórmula. Então, o maior, você pega sempre os extremos, o maior e o menor, dividido pelo desvio padrão, para você achar o seu desvio calculado. Tudo bem por aqui? Ok. E por que a gente precisa calcular esse desvio calculado? Porque depois a gente vai utilizar o critério de Chauvenet. O critério do Chauvenet, ele é uma tabela, ele tem uma tabela e ele fala para você qual que pode ser esse desvio crítico para o caso dos 12 elementos. Para o caso, para qualquer amostra que você esteja utilizando, 5 elementos, 7 elementos, 12 elementos, então o que você vai fazer? Você vai olhar lá na tabela, e eu também disponibilizei essa tabela para você, aí no seu material, então você vai olhar lá na tabela de Chauvenet, qual é o desvio crítico para uma amostra de 12 elementos. E lá nessa tabela ele nos fala que o desvio é 2,03. Então, eu preciso saber se o desvio calculado é menor do que o desvio tabelado. E nesse caso é. Então, pelo critério de Chauvenet, a nossa amostra também passou. Certo? E por fim, a gente acha aqui o nosso coeficiente de variação, que ele divide a média pelo desvio padrão, e você vai descobrir que o coeficiente de variação nessa nossa amostra é de 13%. Certo? Então, é uma amostra que, por enquanto, está muito boa, está dando tudo certo. A gente vai, na próxima aula, continuar com saneamento e vamos ver se tem algum elemento que precisa sair, se precisa ficar, ou se a nossa amostra realmente está ok, tá bom? Então, a gente se vê na próxima aula. Lembra de sempre colocar essas fórmulas na tabela, verificar se você está entendendo. Se não deu certo, se não está igual está aqui, volta, assiste a aula e faz de novo, tá bom? Então, a gente se vê na próxima aula. Falou? Beijo, até mais!